tenho falado sobre o livro de Apocalipse, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, amados. E eu sei que muitas pessoas têm até pânico quando se fala no livro de Apocalipse, às vezes por causa de filmes vistos ou de livros que foram lidos a este respeito. Mas a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança, principalmente em função do que estava acontecendo no primeiro século. Um tempo de perseguição, em que os cristãos estavam, os seguidores de Cristo estavam sofrendo terrivelmente. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que estava acontecendo no primeiro século há de se repetir. Há de se repetir. Como um pré-milenista que sou, acredito que no final dos tempos, o que os cristãos experimentaram, será experimentado numa densidade ainda muito maior. E eu tenho exposto aqui alguns capítulos do livro de Apocalipse. Já falamos sobre o milênio exaustivamente. E vez por outra, vamos retomar. Porque eu acredito que é uma missão de um líder alertar a igreja para que haja um avivamento espiritual. Porque a igreja ela está adormecida, dormente. E nós precisamos experimentar um avivamento espiritual genuíno, verdadeiro, não de movimento, mas de uma volta à palavra de Deus. E eu quero fazer menção a alguns textos da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nestes últimos dias, surgirá aliado ao anticristo um falso profeta. Um falso profeta. E é interessante como que Satanás, ele procura imitar aquilo que Deus faz. Assim como nós cremos na Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás ele procura reproduzir isto como uma trindade satânica. O dragão, que é uma referência ao próprio Satanás, e a Bíblia faz menção várias vezes a ele como um grande dragão, conforme está no capítulo 12 do livro de Apocalipse. O dragão parou diante da mulher para lhe tragar o filho, referindo-se àquilo que o diabo tinha projetado de destruir o propósito de Deus de salvar a humanidade através de Jesus Cristo. E ele então queria aniquilar Jesus já no nascimento. E no capítulo 13 de Apocalipse, vai mais uma vez fazer menção a este dragão, e também ao anticristo, que no capítulo 13 o texto diz que ele surge do mar, numa referência de que este ser que vai se opor a Jesus, que vai querer tomar o lugar de Jesus, vai surgir do meio do povo, mar de gente. E João,
exilado que estava na ilha de Pátimos, ele praticamente confirma aquilo que Daniel já havia visto numa visão e alertado a respeito do surgimento desse ser satânico que virá para se colocar no lugar de Jesus. E aliado a ele, surgirá então um falso profeta. Um falso profeta, uma trindade satânica. O dragão, o anticristo, o falso profeta. E sem se aperceber, a igreja tem cumprido aquilo que a Bíblia fala que será o papel de Satanás, por causa do esfriamento na fé, amados. Esfriamento na fé. Há uma frieza espiritual nos dias de hoje tremenda. A religiosidade que fez com que a igreja se desviasse do caminho do Senhor Jesus. E só com a reforma protestante no século XVII, que houve uma retomada, e a igreja experimentou um avivamento tremendo, mas ao longo da história, dos séculos seguintes, a igreja se distanciou novamente. Apesar de muitas igrejas estarem superlotadas, mas talvez distante de Deus como nunca. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, nos versículos primeiros, os discípulos perguntam a ele: quando acontecerá a tua volta e o fim do mundo? E a primeira coisa que Jesus fala é: acautelai-vos, tenhas cuidado, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não precisa ir muito longe, basta você olhar para a direita, para a esquerda e verá quantas igrejas que vêm se afastando terrivelmente da palavra de Deus para agradar o coração das pessoas. E é interessante, porque em João no capítulo 5, verso 43, João 5, 43, Jesus diz para os judeus o seguinte: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Quando outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Jesus não estava falando daqueles dias seguintes, mas estava projetando para o final dos tempos. Quando surgir este anticristo que João, no capítulo 13 de Apocalipse, o classifica como um monstro, uma fera, que virá não só com o seu poder político, mas com o poder religioso e o poder de Satanás. Eu pergunto para vocês, e quero fazer aqui um parêntese. Muito me preocupa nos dias de hoje, porque essa nova geração que está surgindo, vocês já viram que os pais deixam o filho fazer o que quer? Dá aos filhos tudo o que eles pedem e muito mais. E às vezes parece mais que os pais são os filhos e que os filhos são os pais, são os que dão ordem.
Eu te pergunto, que geração de seguidores de Cristo nós teremos? Se serão capazes de dizer não às ofertas satânicas que serão oferecidas, porque disseram sim para Jesus? Será que os cristãos dos dias de hoje, se nós já estivéssemos vivendo o final dos tempos, os últimos dias, literalmente falando, será que se surgisse alguém com poder político, poder religioso, poder de Satanás para operar sinais, milagres, colocando as coisas em ordem, será que ainda seria rejeitado por muitos que estão dentro das igrejas? Diante da possibilidade de perseguição, de prisão, de morte? É preciso que haja uma retomada à palavra de Deus, porque ela nos adverte, e nos adverte em várias passagens bíblicas que eu quero mencionar para vocês, a começar por Mateus capítulo 24, e se você tem acesso à Bíblia, eu gostaria que você me acompanhasse, e depois nós vamos ao capítulo 13, se tempo tivermos. Mas em Mateus capítulo 24, o versículo 15, olha o que Jesus diz, palavras de Jesus, porque aqui em Mateus 24, Mateus 25, são sermões proféticos de Jesus, e ele diz: quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quando vocês virem no lugar santo, no lugar sagrado, eu sou daqueles que creem que um terceiro templo há de ser reerguido em Israel. E que lá as práticas religiosas serão retomadas, cumprindo-se assim o que diz Daniel, que proferiu essas palavras 500 anos antes do nascimento de Cristo. E o que Daniel previu, aconteceu. Aconteceu com o surgimento dos impérios que vieram pós-Babilônia. E Daniel, no capítulo 2, interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele teve a capacidade dada por Deus para dizer a Nabucodonosor que após o império da Babilônia, outros impérios o sucederiam, e assim aconteceu. Medo-persa, grego, macedônio, império da Babilônia, império romano. E Jesus está fazendo referência a Daniel. E isso também está em Marcos, registrado em Marcos 13, 14. E é uma referência ao anticristo. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Daniel, vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, abra a tua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. Olha o que diz o versículo 27.
Daniel 9, 27. Ele, uma referência à vinda do anticristo nos últimos dias, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, denomina um tempo de grande tribulação, sendo 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de terrível tribulação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, 7 anos, 3 anos e meio, porque a referência semana aqui são anos. Fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Se levantará então o anticristo, se colocará no lugar de Cristo, pedirá culto para si, oferecerá sacrifício abominável, e então lhe virá o fim que está predito na palavra do Senhor. E eu quero que você acompanhe também Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, assim nos diz a palavra do Senhor. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É evidente que eles conheciam bem esse fato, porque Antíoco Epifânio já havia profanado o templo, colocando uma estátua dentro do templo para ser adorada, sacrificando um porco no altar, uma porca no altar, uma abominação, e é esta abominação que o Senhor está mencionando, porque este ser que virá vai pedir culto para si. E eu pergunto a vocês, com a igreja se distanciando da presença do Senhor e aparecendo alguém se dizendo ser o Cristo, se dizendo ser o Messias, e os judeus remanescentes crerão nele. Qual a qualidade de crente neste tempo vai se manter de pé diante do Senhor? Igreja, precisamos de um avivamento que nos leve à presença de Deus com choro, jejum e orações diante do Senhor, para que Ele tire de nós a indiferença. A palavra do Senhor, ela nos afirma que lamentavelmente haverá uma igreja satânica, uma igreja diabólica. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu estou assustado. Porque eu estava conversando com um homem que se diz pai de santo. E sabe o que ele falou? Ele disse: eu passo na frente de algumas igrejas que se dizem evangélicas, e aquilo que eles estão fazendo lá dentro, pelo conhecimento que eu tenho, é demônio puro.
é demônio puro. É por isto que eu centro as minhas mensagens na palavra de Deus e nada fora dela. Jesus diz: são elas que de mim testificam. É a palavra. E lamentavelmente, se nós nos basearmos apenas em mensagem de motivação, que as pessoas entram para saírem felizes e satisfeitas, porque vão conquistar nesta vida, mas a nossa maior conquista está por vir, quando Jesus Cristo destruir todo o poder do mal. Aleluia! Até as palmas foram fracas, hein? Atentem para isso. Nós precisamos, amados, do zelador ao pastor, passando por todos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tudo nos dias de hoje tem sido motivo para nos afastar de Deus. E os evangélicos nos dias de hoje têm sido seletivos. Seletivos. Não é qualquer culto que serve. E tudo isso nos leva cada vez mais para longe do Senhor. Daniel 11:31. Daniel 11:31. Nós mencionamos esse texto porque ele fala que forças enviadas por ele profanarão o santuário, acabarão com o sacrifício diário. Sabe o que significa isso? Impedimento para que a igreja, porque eu creio que tanto os judeus quanto a igreja estarão presentes naquele tempo. O culto não será mais possível. Aí eu pergunto para você, se fosse impedido hoje de cultuar a Deus, qual seria o nosso posicionamento? Não pode mais cultuar, como naquele tempo da pandemia. A impressão que eu tenho é que muita gente gostou da pandemia. Não precisa mais ir na igreja. No máximo assistir pela internet. Não é verdade? Enquanto o salmista dizia: a minha alma tem sede de ti, eu invejo os pássaros que estão na tua casa. Eu preferia estar na tua casa um dia do que 1000 anos fora dela. Onde está esse ardor, esse desejo que havia no coração do salmista? Porque estar na casa do Senhor, amados, é estar coletivamente. Igreja é reunião de todos, é coletividade diante da presença do Senhor, para que Ele opere, para que o poder do mal seja destronado, porque este é o propósito da vinda de Cristo ao mundo. Diz Pedro, foi para isso que veio o Senhor Jesus a este mundo, para desfazer as obras de Satanás. Desfazer as obras de Satanás. E eu quero ler ainda aqui no capítulo 12, o versículo 11. Capítulo 12, o versículo 11, vai nos dizer assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias, 3 anos e meio.
3 anos e meio. Nós não sabemos quando esse tempo está para acontecer. Podemos já estar vivendo, inclusive, o prenúncio desses dias. E a palavra do Senhor, inúmeras vezes, nos adverte sobre isto. Será que estamos atentos ao que diz a palavra do Senhor? Vamos ao Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses. Filipenses, Colossenses. 1 e 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Os versos 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane. Mais uma vez, reafirmando aquilo que Jesus diz em Mateus 24. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir o quê? A apostasia. Ninguém vos engane. Eles estavam preocupados com a volta de Cristo, se seria naqueles dias. E Paulo então escreve essa carta para alertá-los, e ele diz: ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Apostatar-se da fé significa esfriar na fé, abandonar a fé. E Jesus diz que nos últimos tempos o amor esfriará. Eu pergunto para você, nós temos muitas pessoas envolvidas em drogas, seja bebida, seja maconha, seja cocaína, seja crack. Alguém começou a fumar crack ou cheirar crack assim na primeira? Alguém se tornou um dependente, um alcoólatra assim na primeira? Como é que aconteceu? Não foi devagarzinho? Uma cervejinha, outra, mais uma cachaçinha, uma vodka e tal. Socialmente, quem se tornou fumante? Não foi um cigarrinho, depois outro, e aí foi para a maconha, foi para a cocaína, foi para o crack. Nada acontece repentinamente. Da mesma maneira, ninguém se afasta na fé repentinamente. Você está louvando aqui no altar, você está reunido em oração, você está na juventude, você está nos cultos, você está com todo o gás, de repente você se afasta. Não é assim. Pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. Primeira coisa, você para de ter vontade de estar presente nos cultos. Já é um sinal. Você para de orar. Você para de ler a Bíblia. Você que amava evangelizar alguém, isso já não faz parte mais da tua vida. Primeiro surgirá a apostasia, o afastar-se de Deus. Antes que venha o fim. Mas ele continua e diz: e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado. Paulo está dizendo para aqueles crentes qual é o processo. É por isto que a Bíblia diz que poucos são os que se salvam. E nós precisamos estar atentos a esta verdade. Porque pode acontecer com qualquer pessoa, viu? Quem se acha muito forte, na bebida eu não caio, cuidado. Nas drogas eu não caio, cuidado.
Na promiscuidade eu não caio. Cuidado! Quem está de pé, tenha cuidado para que não caia. E se você está de pé, a palavra desta hora serve para você se fortalecer ainda mais no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que não temos que lutar contra carne e sangue, diz Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, verso 10, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas. Há uma guerra, há uma luta, há uma batalha. Paulo diz, ainda em 2 Tessalonicenses 2,4, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Eu fico impressionado, porque quando surgiu aquele Henri Cristo, lembra dele? Está meio sumido, né? Henri Cristo. Perdeu um pouco a popularidade. Mas ele já teve muita popularidade. E eu nunca me esqueço que uma irmã preocupada me mandou uma mensagem perguntando: pastor, o senhor acha que ele é de fato o Cristo? E eu falei para ela assim, respondendo a mensagem: se o Cristo que você crê é tão fajuto assim, meu irmão, você não conhece Jesus. Mas isto revela o estado em que as pessoas estão. Porque nós seremos provados, nós aqueles que estiverem, como Paulo diz, naqueles dias. E não só Paulo falou a esse respeito, mas Pedro também, no capítulo 2 da sua segunda carta. Olha o que ele diz, logo no início da segunda carta. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Repentina destruição. Falsos mestres, falsos cultos, um prenúncio para o surgimento de uma falsa religiosidade. Não sei o nome que terá, mas nós veremos na nossa próxima mensagem, na continuidade desta, que a palavra de Deus está nos dando um alerta para a gente tomar posição, amados. É preciso que a gente tenha atitude. Lembram-se de domingo passado, quando eu terminei a mensagem, os que aqui estavam? Atitude de comprometidos com a obra, não de participantes apenas, mas de comprometidos. Há uma diferença muito grande. Precisamos ter um comprometimento com a obra como o Senhor Jesus tem conosco, para não sermos enganados, porque Satanás é mestre na arte de enganar.
E ele virá com este propósito: se colocar no lugar de Cristo, enganar as pessoas. E nós precisamos tomar uma atitude. Você só muda a tua vida se você decidir mudar. Isso é atitude. Atitude. É a atitude que faz de você uma pessoa vitoriosa. Quando você diz: eu vou mudar, eu posso mudar, eu quero mudar, mas isso exige disciplina. Disciplina. Não vai adiantar você dizer: eu quero mudar de vida, se você não tiver uma atitude como teve o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não quero viver mais essa maresia, essa vida cristã que mais retrata a religiosidade do que um comprometimento com Cristo. E para isso você tem que ter disciplina. Buscar a Deus em oração, ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ter um compromisso com a igreja. A igreja hoje já tem tão poucos cultos, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e as pessoas escolhem um culto para ir. Aí eu pergunto você: como é a vida de oração diária? De estudo da palavra de Deus diário? Porque quando a gente está sintonizado com a palavra, quando a gente está em oração ligado a Deus, amados, a gente quer estar adorando o nome dEle com os outros irmãos, e esta é a reunião da igreja. Eu saio de férias, seja feriado ou estando de férias, meu irmão, eu vou caçando igreja onde tem. Há uma igreja ali, há uma igreja, vamos lá, vamos ver como é que é. Apesar de ser o templo, mas retrata aquilo que nós temos dentro de nós, de amor à família de Deus, de querer estar junto. Muitos tiram férias de Deus, né? A gente precisa repensar a nossa fé em Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nesta hora. Depois de tudo que vocês ouviram, a gente tem que fazer um propósito. A gente tem que fazer um propósito. E tem que ser disciplinado. Se você quiser perder alguns quilos, você tem que ser disciplinado. Se você quiser fazer uma academia, você tem que ser disciplinado. Se você quiser caminhar, você tem que ser disciplinado. Eu estava ouvindo um médico, e ele estava dizendo o seguinte: até quando as pessoas vão esperar para saber que malhar todos os dias é como escovar dente? Tem que fazer parte da tua vida diária. O médico estava dizendo isso. Malhar todo dia, caminhar, pegar peso. Ele disse: até quando as pessoas vão entender que isto é essencial para a saúde? Parece que as pessoas custam para aprender, não é? Custam para assimilar. O bem maior que nós temos é a nossa própria vida. Agora eu posso falar isso. Minha esposa é prova disso. Todo dia de manhã cedinho eu estou lá fazendo meu exercício físico e meu exercício espiritual. Você pode combinar os dois. Pode combinar os dois. Mas a maioria ignora. Só lembra quando vê um diagnóstico médico. Teu coração vai ter que fazer um transplante. Tuas veias estão todas entupidas.
Aí a pessoa desespera e começa a praticar tudo que devia estar praticando antes. Quando nós vamos esperar para praticar nossa fé? Quando vier os problemas, as lutas, as batalhas. Tem que ser a partir do momento que você está bem, que você está saudável diante de Deus. Você precisa se dedicar e isso exige disciplina. Disciplina. E aí o benefício vai ser todo teu. O benefício vai ser todo teu. Às vezes a gente ora achando que Deus precisa das nossas orações. A gente vem à igreja achando que Deus precisa. A gente contribui achando que Deus tem necessidade. Nós temos necessidade de Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, diz o salmista. A minha alma tem sede de ti, a nossa alma tem sede de Deus, amado.